plenário da Câmara aprovou um projeto sobre a atividade dos caminhoneiros que mereceu crítica de inúmeros deputados, que o consideraram prejudicial à categoria. Um dos itens permite que a jornada de trabalho seja aumentada de 10 para 12 horas e aumenta de 4 para 5 horas e meia o período máximo de direção ininterrupta. O deputado Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, é autor de projetos sobre esse assunto. O Palavra Aberta é uma produção da rádio e da TV Câmara. Fazer um resumo para o nosso telespectador. Eu fiz um resuminho Eu assim. sou o autor do projeto. Do projeto. Não é de projeto, é do projeto. É do projeto, mas é que ele teve assim as suas emendas, teve substitutivo. Não, é que qualquer projeto que tramita Tá. tem um relator, né? E teve um substitutivo. O relatório é um substitutivo, Claro, é. mas o projeto é meu. E, quer dizer, É o 42, 46. o conceito em si foi esse levado, o conceito do seu projeto foi levado até o E plenário. ali tu falasse 5 horas, não, na verdade são 8 horas. Não, mas é que eu li isso. São 8 horas com mais 2 extras e com a possibilidade de mais 2 se houver um acordo coletivo. Sei. E qual era o grande entrave Que da eram lei, da lei que 4 estava em vigor? horas. Estava em vigor ainda, aliás. Eram 4 horas, tinha que parar uma, mais 4 e aí mais 2. Então, se tirou essa uma do meio. Você acha que picava muito, dava prejuízo em termos de... Aumentou o frete? Não, o que isso? acontece assim, ó, o cara podia estar chegando lá em Campinas, por exemplo, e o horário bateu, ele tinha que parar. Mas quem fiscalizava isso? Mas aí, inclusive na lei, tinha que parar numa determinada estrutura que as estradas não têm. Não tem. Então, na lei também nós tiramos essa penalização enquanto a estrada não tiver estrutura. Sim. Sabe? Então, aí tinha casos que tu tinha que ter 2 motoristas para cumprir uma viagem inteira. E aí, assim, dessa forma, você consegue... Em 8 horas, tu cruza praticamente qualquer estado, assim, dentro de si mesmo, sabe? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E é uma bobagem, porque o caminhoneiro, se ele quiser parar para ir no banheiro, para comer, ele para. Não precisa contar 8 horas sem parar. Se ele quiser parar de hora em hora, ele para. Deputado, eu sou leigo no assunto, mas eu quero te falar o seguinte. Eu já viajei várias vezes pela Regis Bittencourt, a famosa rodovia da morte, que liga São Paulo ao sul, né? São Paulo-Curitiba, basicamente, aquele primeiro trecho. E a gente é acostumado a ver ali caminhões imensos, a 100, 120 por hora. E o que se comenta muito na estrada é que muitos acidentes ocorrem de madrugada, no comecinho da manhã, quando o dia está começando. E se diz muito, isso até os policiais rodoviários dizem, que é muito pelo cansaço e sono dos motoristas. E quer dizer, então a gente fica preocupado, vendo ver uma jamanta em cima, né? É que antes não tinha... Não, veja bem, é que não tinha lei nenhuma. Se o cara quisesse viajar 24 horas por dia, ele podia. Aí entrou essa lei. Tipo assim, tem que entregar minha carga daqui a tantas horas. Ele pega e vai embora. Ele tomava o ribite, que a gente chama, e ia viajando. Aí entrou a lei. 4, 1, 4, 2. Aí trancou. Travou um pouco Travou. esse sistema. E agora nós só adequamos, quer dizer, o cara não vai viajar mais que 12 horas num dia. Entendeu? Sim. É 8, 2 extras e talvez mais 2 se o setor quiser. Pode que os setores, entre eles lá no Rio Grande ou em São Paulo... Então, o resto ele tem que descansar. Mas, deputado, então vamos voltar a essa questão que eu quero entender, acho que o nosso telespectador também queria saber melhor. Antes, o caminhoneiro, digamos assim, tinha total liberdade, dormia quando quisesse. Se não quisesse dormir, tomava suas coisas e ficava com café, rebite, sei lá, ia embora. Isso. Aí, veio uma lei, se não me engano, em 2011, Final de 2011. E encaixota um pouco. O que é encaixotar? Tipo assim, estabelece regras leoninas, digamos assim, não é? Que regulam excessivamente o setor e daí vem uma insatisfação geral. É o que já me disseram. Houve uma greve em fevereiro de 2012. Esse projeto aprovado agora em plenário visa flexibilizar, digamos, o sistema. É isso? É isso aí, exatamente. Primeiro, eu quero dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, e ainda mais na condição de autor da nova Lei Geral do Motorista, que me orgulha muito. Né? Nós, em 2011, quando chegamos, era o primeiro ano da atual legislatura. E o projeto que nós votamos no final do ano, ele foi debatido com a legislação anterior. Então, nós que estávamos chegando, nem conhecíamos, né, o perfil da discussão com a sociedade que havia sido feito, se é que houve. Né? Porque hoje a impressão que eu tenho é que o projeto foi protocolado, tramitou e foi votado. Né? Não houve o debate que... Depois dele aprovado, houve uma greve geral dos caminhoneiros no Brasil inteiro, por vários dias, e eu, motivado por aquele debate, ouvindo os setores,
protocolei o PL 4246 justamente com a ideia de flexibilizarmos isso. A falta de regra era ruim para os empresários e pior ainda para os motoristas, que bem você disse aqui, acabavam até usando medicamentos, seguindo por várias horas na estrada, tendo vários acidentes. Nós colocamos, então, uma proposta que adequava a esta lei, né, porque da forma como nós aprovamos, tinha casos onde o caminhão teria que levar dois pilotos juntos, dois motoristas juntos. A questão do transporte passageiro da mesma forma, o que transformaria em algo mais custoso, mais caro, né, inviabilizaria a logística ser mais competitiva. O Brasil, infelizmente, tem déficit de logística total e a lei do motorista ajudava a atrapalhar. Exatamente que a lei ainda em vigor, né, porque a nova lei falta passar no Senado, temos uma regra de que tinha que pilotar 4 horas, obrigatoriamente parar 1 hora, andar mais 4 e aí ter 2 horas extra no máximo, né? Isso não cria a condição de trafegabilidade que o motorista precisava. Me diz uma coisa. Quer dizer que o motorista que está levando uma carga do Rio Grande do Sul para Recife, de Porto Alegre para Recife, vai um motorista só? Antes ele podia ir direto, que era aí que tinha muito problema também de acidentes, né? Porque acabava que ele nem dormia direito e ia fora. Agora, na atual lei, ele teria que cumprir 4 horas, parar 1 hora, mais 4 e mais 2 e parar, né? A nova lei, que é esta aí da minha autoria, ela modifica exatamente isso. Ela cria a possibilidade de um motorista seguir por 8 horas, tendo mais 2 horas extras, ele tem condição legal de fazer mais 2 horas extras, o que corresponderia a dizer 10 horas, vamos dizer assim, de tráfego, né? E com a possibilidade de mais 2 se houver um acordo coletivo. Ou seja, lá no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, o setor de transporte acordado com a representação dos motoristas, chegando à conclusão que não há problema e o motorista aceite, poderá ter mais 2 horas extra. E o restante do horário, ele precisa necessariamente descansar, né? Me diz uma coisa. Hoje em dia, a gente fala do caminhoneiro, a lei do caminhoneiro. Lei do motorista, porque vale para o motorista sei, mas ônibus. É que é o seguinte, fica sempre um pouco assim, a ideia assim, esses jovens, esses bravos brasileiros que saem pelas estradas guiando seus caminhões. Nós estamos falando, na verdade, de um setor controlado por empresas. O caminhoneiro brasileiro hoje, o motorista de ônibus, o caminhoneiro, são empregados de grandes empresas. É verdade isso? E é por isso que uma lei geral do motorista era necessário se ter. Houve uma mudança nesse perfil da propriedade do veículo, vamos dizer assim, né? E isso gerava uma insegurança jurídica para ambas as partes, né? Porque você tem o empresário dono do caminhão e o motorista. E não havia uma lei que regrasse isso. Então a ideia na época era uma ótima ideia, mas que na prática não funcionou. Sim. Então nós propusemos esta alteração, né? Inclusive com a regra de não exigir aquela parada obrigatória onde não há a estrutura para a parada. As nossas estradas, infelizmente, elas não têm a condição de suportar obrigatoriamente a parada desses caminhões. Então, como é que você vai multar o caminhoneiro e o próprio empresário se o Estado não dá a condição dele parar? Nos novos projetos de rodovia, infelizmente o Brasil não vem tendo muita BR por aí, mas quando surgirem novas BRs já diz que essa estrutura tem que vir, tem que existir no projeto. Mas até lá fica suspensa a multa para o caminhoneiro que não cumprir, porque não tem como cumprir. A gente anda nas estradas e vê alguns postos de gasolina com dezenas de caminhões parados, o pessoal está descansando, dormindo, fazendo sua refeição. Mas o que exige a lei é que seja uma parada, digamos, equipada, né? Equipada, com uma série de coisas, enfim, com banheiros, claro, com uma série de coisas. E tem postos de gasolina com que a gente conversou, que os próprios proprietários, durante o debate, nos diziam, olha, nós não somos hotel para parar. Sim. Porque daqui a pouco, se o cara abastece o caminhão, tudo bem, justifica, ainda o dono do posto teve o ganho. Mas muitas vezes o caminhoneiro só para dormir, né? É um direito do caminhoneiro, mas também é um direito do empreendedor ter aquele negócio dele dando lucro dele, né? Então esse debate pesou. Houve, portanto, a suspensão nas estradas onde não há essa estrutura, e não há no Brasil inteiro, não pode se exigir essa multa. Então, também se corrigiu. Corrige esse horário, corrige a parada, né? E desta forma, aquilo que você disse, que antes não havia uma regra, e aí surgiu a Lei Geral do Motorista, começa a regrar esse convívio empregatício, até como você colocou aqui, que dá tranquilidade para a empresa e para o motorista. Nosso tempo acabou e eu queria te perguntar uma última questão, pedindo para o senhor ser bem rápido.
Deputado, e o que falta para entrar em vigor? Falta aprovar no Senado e aí ir para a sanção presidencial. E um outro ganho muito rápido, nós conseguimos elevar a tolerância de peso entre eixo para 10%, deixando igual o Mercosul. Sim. Caminhão que vinha de fora tinha 10%, o nosso era 7,5%. Muitas multas, agora todos são 10% e com anistia de 2 anos para trás. Deputado Jerônimo Gerger, muito obrigado pela sua vinda. Um grande abraço. Esse é um assunto que ainda vai render muita conversa. Com Espero certeza. que o senhor volte aqui falar sobre Com isso. certeza. Um grande Obrigado. abraço. E obrigado a você que foi com a gente até agora.